a Deus. Louvado seja Deus. Pode ir dando glória a Deus, que hoje é o dia do seu milagre. Glória a Deus. Você espera um milagre há quanto tempo, mas não desanime, porque a tua hora vai chegando. Aleluia. Mas não pare de adorar a Deus. Não pare de dar glória a Deus. Não pare de agradecer a Deus. Vai agradecendo já por aquilo que você está pedindo. Glória a Deus. Você que busca uma cura de uma enfermidade que às vezes parece estar até impossível para os médicos. Mas para Deus, não. Nada é impossível. Glória a Deus. Deus está te vendo. Você não sintonizou nesse canal pela sua própria vontade. Você sintonizou porque o Espírito Santo te deu uma liberdade de você sintonizar para você ouvir a palavra de Deus e saber que Deus está olhando para você. Deus te ama. Ele te chamou do ventre da tua mãe para te abençoar. Ele não chamou para te deixar você triste. Glória a Deus. Você pode estar triste agora, mas a sua tristeza vai transtornar em alegria. Louvado seja Deus. Irmã Darlene Souza, glória a Deus, que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Restaurada por Cristo. Glória a Deus, que Deus é bom, Deus é maravilhoso. O que Deus faz é restaurar a vida, irmão. E temos que crer, glória a Deus, mas não podemos só crer e ficar calado. Então, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele está trabalhando em cada vida, em cada coração, através do Espírito Santo. Glória a Deus, aquele consolador e libertador que Jesus fez de uma promessa. Glória a Deus. Ele disse que ele ia para o Pai, mas não deixaria órfão, enviaria outro consolador. E o povo esperava que se cumprisse o dia do Pentecoste. Glória a Deus. Por isso nós falamos, nós somos pentecostal. Somos o povo pentecostal, irmão. Glória a Deus. Não importa qual é a tua igreja, qual é a tua religião, aí do teu modo, você adorando a Deus, você crendo no Pai, no Filho e no Espírito Santo, glória a Deus, você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa que vai conquistar aquilo que o teu coração deseja. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A irmã Marli vai fazer uma cirurgia. Glória a Deus. Deus vai estar com a irmã lá na cirurgia. Glória a Deus. Creia aí no poder maravilhoso do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Regiane, glória a Deus. Que Deus abençoe também grandemente. Deus é forte, Deus é maravilhoso para estar com cada um de nós, irmão. Irmã Maria Aparecida, glória a Deus, que Deus te abençoe fortemente. E Deus demais irmãos que estão aí através do canal do Caiai, do YouTube, do Short, que Deus possa dar a tua bênção poderosa. Vão deixando aí a sua contribuição, dando um joia, fazendo o seu pedido de oração. Glória a Deus, nós vamos estar, daqui a pouquinho, vou estar na oração final já orando com os irmãos, orando para Deus entrar com as providências divinas
Aquele que já é abençoado, irmão, que Deus vai continuar abençoando mais. Glória a Deus, porque nós já somos abençoados. Só de nós termos essa liberdade de alcançar este dia de hoje, nós já somos abençoados. A irmã Silvana, glória a Deus, que Deus abençoe grandemente a irmã Silvana. Louvado seja Deus. Aqui na palavra nós lemos a descida do Espírito Santo, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento, veio um som como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentado. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, porque aqui está cumprindo uma das profecias de Joel. Louvado seja Deus. Está escrito lá no livro de Joel, glória a Deus, que Deus ia derramar do seu Espírito Santo. E Jesus fez uma promessa, que ele ia para o Pai e não deixaria órfão, mas enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. E aqui nós vemos a descida do Espírito Santo. Cumpriu-se naquele dia do Pentecoste. Louvado seja Deus. Quem sabe o dia de Pentecoste na tua vida pode ser hoje, pode ser agora, pode ser o correr desta noite ou pode ser o correr da semana. Não importa o momento e a hora. O que importa é nós estar reunidos e unidos na presença da pessoa maravilhosa de Jesus. Glória a Deus. Aqui diz na palavra que o povo, ele sabia que um dia o Espírito Santo, o Consolador que Jesus tinha feito promessa, ele ia vir sobre o povo, e eles estavam nesse dia reunidos, e todos assentados, glória a Deus. Mas ali assentado a gente faz uma meditação, que eles não estavam quietos, ali eles estavam falando do amor de Jesus, eles estavam falando que aquele Jesus que morreu crucificado na cruz do Calvário, ele subiu para o céu e foi ocupar o seu lugar no trono juntamente com o Pai. E ele tinha deixado uma promessa. Quem sabe era essa a conversa que eles falavam. E de repente o Senhor Jesus, ouvindo tudo isso, ele disse: eu vou cumprir a minha promessa hoje. Glória a Deus. Hoje, louvado seja Deus. Quem sabe você está esperando o momento que Deus já te fez uma promessa já há muito tempo, mas ela ainda não cumpriu. Mas quem sabe hoje você aí, através dessa live, você está assistindo, você está aí crendo, você está sintonizado, colado na pessoa de Jesus Cristo. Quem sabe hoje vai cumprir na sua vida. Louvado seja Deus. Irmão João Mário, glória a Deus, voltou para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, irmão Mário. Louvado seja Deus. A melhor coisa que você fez, a melhor escolha é voltar para Jesus. Glória a Deus. Não deve ficar parado, não. Voltar para o Senhor Jesus é a melhor escolha. Glória a Deus. E aqui continuamos a palavra. Glória a Deus. Quem sabe você está esperando aquela promessa e não chegou ainda. Mas se você não parar de dar glória a Deus, não parar de agradecer a Deus, não deixar do Senhor, ela vai chegar. Porque aquele povo não desistiram das promessas. Jesus tinha ido para o céu. Já estava sentado à destra do Pai. E o povo estavam crendo. Depositaram a sua fé. E eles estavam reunidos
glória a Deus, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentada. E continuando a leitura, nós vemos que o povo, aquele vento, ele soprou dentro daquela casa. Aquele vento veio o poder do Espírito Santo, trazendo transformações em muitas vidas. Veio trazendo um renovo nas vidas. Veio renovando a vida das pessoas. Porque aquele povo não tinha desistido do Senhor. Glória a Deus. É isto que eu te convido nesta noite, é não desistir da presença de Deus. Porque uma hora vai passar um vento, suavemente, que vai trazer sobre a sua vida o milagre que você espera. Eu não sei qual é o milagre. Glória a Deus que você está esperando. Mas eu sei que você espera um milagre. Seja cura, seja libertação, a salvação da tua alma, ou seja, a libertação de um vício que às vezes você está viciado e não consegue largar. Até tem muitos viciados nas drogas, outro no alcoolismo, enfim, vários e outros vícios. Não consegue largar. Mas com a graça de Jesus você vai largar. Porque Jesus vai mandar um vento, suavemente, que é o poder do Espírito Santo, para tocar na sua vida. Glória a Deus. E quando tocar, você larga do vício. Será uma pessoa liberta. Você vai poder sair glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Se você está doente em cima de uma cama, num leito de dor, vai crendo, vai gemendo. Eu sei que é difícil orar, irmão. Irmãos e irmãs que está aí enfermo, é difícil orar e às vezes até mesmo de dar um glória a Deus, mas dá um gemido, um glória a Deus gemendo, vai falando aí baixinho do seu modo, que Deus está te ouvindo no seu pensamento. Aleluia! Como é bom nós poder sentir, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. E eu estou sentindo e quero que você sinta Ele aí na sua casa, no seu lar, você sentado no seu sofá, você sentado na cadeira, onde, do modo que você estiver. Eu quero que você esteja sentindo a presença do Espírito Santo. Porque nós estamos reunidos como estivesse aquele povo no mesmo lugar. E aquele povo, glória a Deus, diz que ali ele estava sentado no mesmo lugar. E foram vistos por eles língua repartida de fogo que pousava sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Glória a Deus, quando a pessoa está buscando a Deus, o Espírito Santo começa a encher, a pessoa começa a se alegrar, começa a dar glória a Deus, e aí vai cumprir este dia na sua vida, vai cumprir o Pentecostes na sua vida, você pode ser batizado com o Espírito Santo de Deus, você pode falar em outras línguas, com tua própria língua. Aleluia! Tem muitas pessoas duvidosas. Como pode a pessoa falar em outra língua com a sua própria língua?
tira a dúvida do teu coração que você pode ser batizado com o Espírito Santo. Você pode ser renovado pelo Espírito Santo falando em línguas estranhas. Essa língua que nós falamos, línguas estranhas, é a língua dos anjos, é a língua que nós, pela misericórdia de Deus, se nós permanecer até o fim, nós seremos salvos, nós vamos falar diante dos santos anjos de Deus, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a língua que Deus faz a interpretação. Quando estamos falando em línguas estranhas, falamos diretamente com Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Você está entendendo? Dê glória a Deus. Você está entendendo? Diga amém. Aleluia. Diga graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vai dando o seu glória a Deus, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. E quando você vai ser cheio do Espírito Santo, irmão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, não tem demônio, não tem força do inferno que vai fazer ele calar, que vai fazer ele ficar se envergonhar. Ele não vai ter vergonha de falar do amor de Deus, ele não vai ter vergonha de testemunhar o que Deus faz na vida dele. Louvado seja Deus. Quando nós somos revestidos do Espírito Santo, o demônio não chega de a par. Ele fica de longe, ele tem o direito de ficar de longe, vai ficar para ver a nossa vitória, para ver a derrota dos nossos inimigos, que muitas vezes quer até mesmo nós afrontar. Quantos que às vezes quer ver a nossa derrota, mas eles não vão ver, porque o Espírito Santo de Deus, que vem para revestir a nossa vida e revestir a tua vida, ele não vai permitir que o teu inimigo venha ver a tua derrota. Ele vai permitir, o Espírito Santo vai permitir que o inimigo de longe vê a tua vitória, vê você curado da tua enfermidade, vê você que está desempregado, empregado num bom emprego, você que tem uma mínima empresa e está se expandindo e vai crescendo como uma grande empresa. Glória a Deus. É isto que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida, na tua vida. Você ali que está crendo nas promessas de Deus, porque Deus nós não chamou para imundícia, nós chamou para uma purificação, nós chamou para uma grande libertação. Deus não quer ver nós por cauda, quer ver nós por cabeça. Glória a Deus, aleluia. Ele não quer que nós tome emprestado, mas ele quer que nós tenha o que emprestar. Está crendo na palavra? Dê glória a Deus. Se não está entendendo, deixe nos comentários. Não entendi, mas eu quero entender. No decorrer da semana, o presbítero Lucas Lima vai estar aí com mais tempo te dando a explicação sobre o poder do Espírito Santo, a transformação do Espírito Santo. É coisa importante na vida do homem, na vida da mulher. Aleluia. Porque é o Espírito Santo que é o nosso consolador, irmão. Que seria de nós sem a ajuda do Espírito Santo? Na hora em que nós estamos em fraqueza, o apóstolo Paulo, um grande servo de Deus, que foi um imitador do Senhor Jesus, ele disse, glória a Deus, que o Espírito Santo, que conhece nós por dentro e por fora. Olha o Espírito Santo me conhecendo por dentro e por fora, irmão, sondando a minha vida. Que coisa maravilhosa. Ele sabe o dia de amanhã na minha vida. Ele sabe o que eu estou falando, ele sabe o que eu vou querer. Glória a Deus. Ele disse, o apóstolo Paulo disse que ele nos ajuda com gemido inexprimível. Aquela hora que às vezes a gente, por uma coisa ou outra, a gente não tem palavra, quase mesmo nem coragem de
agradecer a Deus pelo dia em que vencemos. Mas o Espírito Santo traz uma lembrança. Agradeça ao Pai por este dia. Agradeça ao Pai pela cura que Ele está te dando. O Espírito Santo diz, agradeça ao Pai pela porta do emprego que foi aberto. Agradeça ao Pai por Deus ter te chamado de volta. Você que parou nos caminhos do Senhor e voltou para a igreja. Agradeça, o Espírito Santo diz, agradeça ao Pai por você voltar e ter teu nome escrito no livro da vida, para ter direito de entrar na cidade pelas portas. O Espírito Santo está dizendo, agradeça ao Pai. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus por isto. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês, irmão. Porque se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Não teríamos como fazer esse trabalho, essa grande obra. Você que está aí pelo Caiá, vai dando glória a Deus. Porque você é importante na nossa vida, no nosso trabalho. Você é importante para Jesus. Você é como fosse um ouro precioso para Jesus, você é. Você que está pelo canal do YouTube, do Short, você é precioso para Jesus, você é ouro precioso. Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia! Que maravilha saber disso, meu irmão. Glória a Deus. E é através da palavra que nós vemos que o povo vão chegar. E quando vocês estão aí nos ajudando, ajuda aí com seus comentários, deixando aí seu joia, seu like, deixando aí um glória a Deus, um aleluia. Através desse canal, esse canal vai crescendo, para quanto mais longe vai chegando, mais almas vão ser salvas. Porque nós olhamos para o mundo está numa crise, irmão. Mas nós olhamos para Deus, nós vemos que Deus não tem crise para Deus, porque Deus está no comando e Ele é o dono do céu e da terra, e Ele é o dono da nossa vida. Glória a Deus. Só que nós estamos em livre-arbítrio para fazer o que nós queremos, mas nós preferimos o melhor, que é servir a Deus. Não importa, já disse a igreja que você é. Glória a Deus, nós aqui não falamos de uma placa de igreja, de uma religião qualquer. Nós aqui falamos da palavra de Deus, do que Deus quer fazer na sua vida. Nós estamos aqui anunciando a palavra de igreja, a palavra de Deus, e a placa desta igreja chama Jesus Cristo, o único Salvador e Libertador da minha e da tua alma e daqueles que nele crêem. Glória a Deus. Esta é a placa deste trabalho. Glória a Deus. Porque aqui nós fazemos pelo amor. Não pedimos, não estamos pedindo dinheiro, estamos fazendo esse trabalho pelo amor. Glória a Deus, pregando a palavra de Deus, louvando a Deus pelo amor, cumprindo com aquela palavra que Jesus dá de graça o que de graça recebeste. Nós recebemos de graça. Eu recebi de graça, irmão, a misericórdia de Deus. Eu recebi de graça a minha saúde. Eu recebi de graça a minha casa, o meu lar, com todo o esforço, mas com a bênção que Deus me deu. Com o meu trabalho, mas com a bênção que Deus me deu.
E você a mesma coisa, irmão. O que você tem, agradeça a Deus que com aquilo que você esforçou, Deus te deu. Deus está te dando. Deus está te abençoando. E aquilo que você não conseguiu, mas quer conseguir, Deus vai te abençoar que você vai conseguir. No nome de Jesus. O inferno querendo ou não, você vai conseguir em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque aqui todos foram cheios do Espírito Santo e todos falavam em outra língua. Glória a Deus, que maravilha. Glória a Deus. Sempre tem uns, irmão, que gosta de querer abusar com o povo pentecostal, com o povo que adora a Deus. Aparecem uns engraçadinhos no meio. Eles acham que é só falar o nome de Deus e estão salvos. Não. O nome do Senhor, quase todo o povo fala. Queremos saber se obedece a Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo, que é o nosso adversário da nossa alma e até mesmo da nossa vida carnalmente, ele crê que estremece. Vocês sabem o que quer estremecer, mas não obedece à palavra de Deus. E aqui nós temos que crer e obedecer para nós poder ser salvos na pessoa maravilhosa de Jesus. É este que é a palavra que nós pregamos. Eu prego nesta noite, é a palavra de Deus, é o poder do Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Quando você for cheio do Espírito Santo, você tem coragem, aleluia, de levantar e orar e testemunhar. Glória a Deus, você tem um testemunho para contar. Você tem a liberdade de contar através dessa programação. Pode contar até mesmo hoje, ou você pode contar aí no programa, na transmissão do presbítero Lucas Lima, das 10h30 às 11h30, de segunda a quinta-feira. Você pode contar o teu testemunho que você foi abençoado, porque o Espírito Santo, ele te encheu e você foi transformado. Glória a Deus. Você foi renovado. Você pode dar o seu testemunho aí, deixando o seu testemunho. Glória a Deus, que vai ser contado. Você vai ouvir o seu testemunho sendo divulgado. Glória a Deus, porque Deus é bom. Eu não vou dizer todo o que Deus já fez na minha vida, mas Deus fez muito. Glória a Deus. Muitos. Qualquer hora eu vou contar um pouco do meu testemunho. Glória a Deus. Aleluia. Uma hora eu vou contar um pouco do meu testemunho, do que Deus tem feito através da minha fé, crendo no poder do Salvador. Glória a Deus. Kelma Duarte. Deus abençoe grandemente. Aleluia. Seja abençoado, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, Deus tem uma grande vitória na sua vida. Aleluia. Não esqueça de dando glória a Deus aí, porque Deus é bom. Glória a Jesus. Eu já estou quase terminando aqui a palavra. Vamos orar. Glória a Deus, para que Deus possa abençoar grandemente. Que bastante oração, bastante poder. Aleluia. Você crê na palavra, você viu aqui que o povo estava reunido. E eu creio que ele estava orando. Cada um orando do seu modo. E quando o Espírito Santo entrou na vida de cada um, todos foram cheios do Espírito Santo. E
todos falavam em outras línguas com as suas próprias línguas. Glória a Deus, você que está aí nos assistindo, você que é batizado com o Espírito Santo, você sabe como é gostoso esse amor de Deus. E você que ainda não é batizado, busque ao batismo com o Espírito Santo. Como buscar? É orando, adorando a Deus, invocando o nome do Senhor, e Deus vai te batizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado. Glória a Deus. Todos têm o Espírito Santo. Desde que você passa a crer, você tem o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Mas também é importante buscarmos o batismo com o Espírito Santo, um renovo que vem da parte de Deus, para que a tua fé vai crescendo mais e mais, e cada dia o renovo vai chegando na tua vida, na nossa vida. Louvado seja Deus. Eu vou entrar na oração em nome do Senhor Jesus, orando por todos os irmãos que estão aí